acreditar que o choro dura só uma noite, mas alegria, a glória da segunda casa. Tem dia que a gente só para de adorar a Deus porque temos que parar. Mas Jó 19. Jó 19, versículo 1. Todos nós sabemos o que aconteceu com Jó, não é? Satanás foi num desses dias que os anjos do Senhor se apresentavam, não é? Diante de Deus. Eu creio que são os anjos que cuidam de nós aqui na terra. Para você que não sabia, a palavra diz que para cada um de nós há um anjo que cuida de nós. Há um anjo que cuida de nós. Para cada um dos filhos de Deus, há um anjo que cuida de ti. Isso está em Mateus 18. Há um anjo que cuida de ti e que esse anjo vê a face de Deus. Esse anjo presta contas. Esse anjo dá relatório sobre você. Ok? Eu creio que num desses dias que os anjos iam lá a Deus para falar, para se apresentar, apareceu também Satanás. E Satanás, nesse tempo, ainda Jesus não havia vindo à terra. Então, Satanás ainda tinha aquela liberdade de poder andar, sobreandar. O irmão sabia que aqui na terra, o diabo, Satanás propriamente dito, não anda na terra. Ele envia os seus demônios. Por quê? Porque Satanás está no inferno. Está lá preso, proibido de sair lá. Apóstolo, onde é que está isso? A Bíblia diz que Jesus desceu às profundezas da terra, do inferno. Foi tomar a chave da morte e do inferno. Pisou a cabeça de Satanás, como Deus disse em Gênesis. Venceu o inimigo, venceu o diabo e lhe derrotou. Então Satanás não anda por aqui. Quem anda por aqui são os seus súditos. Tá bom. Quando crescer mais, vamos ensinar isso aí, tá bom? Agora vamos falar de Jó. Então, Satanás nesse tempo ainda podia. E num desses dias, Satanás entra lá no céu. E Deus pergunta: ó Satanás, de onde vens? Acho que podemos voltar um pouquinho para Jó 1, né? Só para contextualizar melhor. Vamos lá. Jó 1, versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Ou em vão? Porventura não o cercaste tu de bens, a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Ok? E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ok, então, a história começa aqui.
Jó era um homem temente a Deus, um homem reto, sincero, que se desviava do mal. Porém, não é? Porém, Satanás foi dizer a Deus: olha, Deus, tu não penses que Jó é fiel a ti por acaso. Ele é fiel a ti porque ele é interesseiro. Ele é fiel a ti porque o Senhor lhe dá tudo. O Senhor lhe rodeou de todo tipo de bens. Então, experimenta lá tirar tudo quanto ele tem, a ver se ele não vai blasfemar de ti na tua face. E Deus, que confiava em Jó, permitiu a Satanás, apenas disse: não toques na sua vida. Então a história começa aqui. Depois Jó perde gado, Jó perde filhos, Jó perde servos, Jó perde empregado, Jó perde a sua riqueza, Jó fica pobre. E Jó, ao invés de amaldiçoar a Deus, de blasfemar de Deus, o que Jó fez? Vamos lá, versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: não saí do ventre da minha mãe e não tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, aquilo que Satanás esperava, que Jó ia blasfemar, ia insultar, ia injuriar o nome do Senhor, não aconteceu assim. Pelo contrário, Jó abençoou, adorou a Deus. E Satanás não ficou satisfeito. A Bíblia diz no capítulo 2, versículo 1: e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste, eu estou a ficar cego, gente. Ai, meu pai, eu estou a ficar cego. Estou a envelhecer cedo. Daqui a pouco vou ter que usar óculos assim. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Ai, Jesus. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Oh, glória! Satanás não conseguiu dar primeira. Jó perde tudo, perde 10 filhos, e Jó ajoelha, adora, glorifica. Agora Satanás diz para Deus: toca na saúde dele. Sabe, irmãos, eu quero falar-vos aqui um segredo. Mas esse segredo é para pessoas que são cristãs de verdade. Você que é cristão e que você ama Jesus, você está comprometido com a cruz, com Jesus. Eu quero te falar esse segredo. O diabo é o mesmo, não muda. O diabo não surpreende. O diabo é previsível. O único que muda, ou melhor, que não muda, mas que é infinitamente grande, infinitamente compreensível, é Deus. O único que é imprevisível, que você nunca vai lhe entender, nunca vai saber,
qual é o seu limite? É Deus. Agora Satanás não. Satanás é limitado. Você veja que Satanás mexe no dinheiro de Jó, na riqueza, dinheiro, vida financeira, profissional. Jó não nega Deus. Satanás mexe na família. Mata os filhos de Jó. Jó mantém a sua fidelidade. Satanás agora toca na sua saúde. Satanás é previsível. Vida financeira, família, saúde. E quando eu falo de família, falo de marido, esposa, filhos, pai, mãe, irmãos, tudo mais. Se Satanás te tentar no dinheiro, na vida financeira, ou seja, fecha as portas. Você procura emprego, não encontra. Se ele não te conseguir nisso, há de atuar na família. Vai criar bagunça na família. Vai criar bagunça no casamento. Se não te consegue, ele vai para a tua saúde. Sabe por quê? Ficar doente dói. Tomar comprimido e a doença não passar dói. Ir aos hospitais e a doença não passar dói. E eu sei muito bem o que é isso. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus tinha família na terra. E o diabo não gostou da família que Deus criou, foi e destruiu. O diabo sempre vai perseguir tua vida financeira, familiar e tua saúde. Mas com essas três coisas visa atingir a tua vida espiritual. Visa que você negue a Deus. Pare de servir a Deus. Pare de adorar a Deus. Pare de crer em Deus. Pare de confiar em Deus. Pare de servi-lo. É assim que o diabo faz. Mas a palavra diz: em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Como é que Satanás atacou a família de Jó? Primeiro matou os filhos, segundo fez a esposa dele não olhar mais para Jó como gente. Olhar para Jó como fardo, ao ponto dela dizer, no versículo 9, capítulo 2, versículo 9. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ele manteve a sua sinceridade. Ele manteve a sua sinceridade. E a palavra diz que depois os amigos de Jó vieram ter com ele porque ouviram aquilo que havia acontecido com ele. E quando chegam, viram Jó de longe, choraram. Rasgaram as suas vestes. Lançaram um pó sobre a terra. Viram a desgraça de Jó.
E agora pulamos para o capítulo 19, onde está a essência daquilo que eu quero aqui deixar. Os amigos de Jó pensavam: se Jó está assim, pecou. Se Jó está assim, pecou. Lá vinham com críticas, lá vinham com julgamentos, lá vinham com condenações, lá vinham com todo tipo de acusações. E Jó diz assim no capítulo 19, versículo 1: até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me envergonhastes, vergonha não tendes de contra mim vos endurecerdes. Embora haja eu na verdade errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos levantais contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Ou seja, os amigos de Jó não estavam preocupados com a dor de Jó. Apenas estavam preocupados em que Jó aceitasse que se estava passando aquilo é porque ele pecou contra Deus. Eles não imaginavam que poderia existir outra justificação para a situação de Jó que não fosse o pecado deliberado de Jó. Jó pecou. Aleluia. E Jó diz para eles: vocês estão a entristecer-me. Estão a entristecer a minha alma. Vocês estão a me quebrantar com palavras. Vocês estão a me envergonhar. Vocês estão a me humilhar. Vocês não estão a conseguir ter compaixão de mim. Este não é o momento para vocês me condenar, é o momento de me abraçarem. Mas não. Vocês estão a criticar-me, condenar-me. Pois saibam vocês que o que eu estou a passar, o que está acontecendo comigo, é Deus que está fazendo. É Deus que está permitindo. Ou seja, irmãos, Jó não era um crente ordinário, normal, comum. Jó era um crente extraordinário, incomum. Jó tinha consciência de quem ele era. Ele sabia que tinha uma vida com Deus. Além de ser um homem sábio, ele tinha intimidade com Deus. E a evidência dessa intimidade é que a primeira coisa que ele fez depois de presenciar toda aquela desgraça que lhe aconteceu foi adorar e engrandecer o nome do Senhor. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas como todos sabemos, ninguém conhece a Deus em toda a sua plenitude. E isso sim era a situação de Jó. Jó temia Deus, era reto, era sincero, desviava-se do mal. Mas Jó não conhecia Deus na sua plenitude. E Deus queria que Jó soubesse de Deus, conhecesse de Deus, mais do que o que estava escrito na lei. Aquele era o tempo da lei de Moisés. E para se conhecer a Deus devia ser pela lei. E Jó sabia de Deus aquilo que ele lia na lei. Conhecia Deus por ouvir, por ler. Mas Deus queria que Jó conhecesse mais do que aquilo que estava escrito. Mais do que aquilo que ele sabia de Deus apenas ouvindo.
Tem momentos, irmãos, que Deus, Ele sai do papel. Ele sai da letra. Ele sai da Bíblia para se materializar na nossa vida. Para se revelar de uma forma que nós o vejamos, o conheçamos e saibamos que Deus não é só letra que está no papel. Deus é real. Deus é poderoso, é grande. É infinitamente grande. Depois que Jó teve o tão esperado encontro com Deus, o que Jó disse? O que Jó disse? Vamos lá, Jó 42. Vamos lá ver. Veja o que Jó disse depois de ter tido a experiência que Deus queria lhe dar. Jó 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Depois olha o que ele diz. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na terra. É isso que Deus queria de Jó. Que Jó soubesse mais do que ouvia de Deus. Mais do que o que está escrito. O Deus que você serve e adora não deve terminar no papel. Na letra do papel. Ele deve se materializar. Essa letra deve se materializar para que você lhe conheça. Aleluia. Os amigos de Jó eram sábios, mas tinham uma grande limitação no entendimento do que era uma relação profunda com Deus. Eram homens instruídos, mas eram limitados no que concerne a intimidade com Deus. Pois só conheciam o Deus da lei, que só existe para abençoar materialmente quem obedece à lei e amaldiçoa quem desobedece. Esse é o Deus que muitos conhecem. O Deus da lei. Eu tenho que devolver dízimo para Deus me abençoar. Eu tenho que ir à igreja para Deus me abençoar. Eu tenho que orar. Irmão, entre na intimidade. Se Jó não tivesse intimidade com Deus, jamais adoraria a Deus depois daquelas notícias que ele recebeu. Se Jó não tivesse comunhão profunda com Deus, jamais diria: louvado seja o nome do Senhor. E é incrível, Jó tinha intimidade, a mulher não tinha. O que a mulher diz? Por que retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Então, os amigos de Jó só conheciam Deus da lei. Se você obedece, Ele te abençoa. Se você não obedece, Ele te amaldiçoa. Então, se Jó está sofrendo, é porque Deus amaldiçoou. E se Deus está amaldiçoando, é porque Jó pecou. Amém. Glória a Deus. Então, depois, vamos continuar. A única coisa que os amigos de Jó acreditavam é que Jó só poderia ter pecado para receber tanto mal em sua vida. Mas Jó não aceitava aquela acusação e sentia a postura dos seus amigos como uma aflição para sua alma, como um ato de desprezo e humilhação, como uma afronta, como uma desonra para ele. Veja aqui no versículo, voltando para 19, no versículo 5, Jó diz: vocês querem se colocar como superiores a mim, querem se levantar em relação a mim, querem que eu vos veja como maiores, porque eu estou nessa aflição. Não, vocês estão me desonrando. Eu sou sábio como vocês são. Se eu estou passando isso é porque meu Deus permitiu. Jó queria tanto que seus amigos entendessem que aquele mal não era resultado de algum pecado cometido por ele deliberadamente, mas sim era um mal que lhe sobreveio por vontade e permissão de Deus. Mas na mente dos seus amigos não passava
que Deus poderia permitir tal coisa. Meu micro já, tá bom. Que Deus poderia permitir tal coisa a um justo. Ou seja, Deus não permite coisas más a um justo. Não é verdade, irmãos. Deus prova aquele que Ele ama e tem por filho. Deus provou Israel no deserto. Deus provou a Jesus. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado, provado. Deus provou Abraão. Deus provou a Davi quando pôs Saul diante das suas mãos para ver se Davi o mataria ou não. E Davi não o matou porque temia o Senhor. Deus provou a José quando a mulher de Potifar seduziu e quis que se deitasse com ela. E ele disse, não posso pecar contra Deus e contra o meu Senhor. Deus prova. Deus prova, irmãos. Provação não vem do diabo. O que vem do diabo é tentação. Porque tentação é para você pecar. Provação é para ver até onde vai a tua fidelidade e obediência. E no versículo 7, Jó diz, eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, mas não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou e não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados e eu me vou, e arrancou a minha esperança como a uma árvore, e fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo como um de seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas, e preparam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. O que Jó está dizendo? Jó experimentou a sensação de clamar de todas as formas. Pediu socorro de todas as formas, mas apenas recebia o silêncio de Deus. Jó estava dizendo, o meu caminho está todo barricado. Assim se sentia ele. Não poderia se mover. Estava em uma situação em que nada podia fazer. Não podia se mover nem para a direita e nem para a esquerda. A não ser ficar quieto, esperando pela misericórdia de Deus. Quem já se sentiu assim? Eu já me senti assim, irmãos. Você nunca sentiu vontade de pegar Jesus e pegar uma faca, abrir o peito de um familiar teu, rasgar o coração, meter Jesus e depois cozer? Mas às vezes a gente se sente numa situação que é só esperar e orar. Parece que Deus não quer fazer na hora aquilo que estamos lhe pedindo. Jó só queria sair daquela situação. Jó só queria a cura, só queria a saúde, queria um alento para o seu corpo. E Deus ficava em silêncio. Às vezes Deus nos despoja de toda a honra. Às vezes Deus nos despoja de aplausos. Às vezes Deus nos tira coroas. Às vezes Deus nos desconecta de tudo que constituía a nossa esperança neste mundo. Às vezes Deus nos desliga daquilo que estávamos apegados. Às vezes Deus nos leva para uma situação em que só estamos sós com Ele. Os amigos, família, Ele afasta. Jó diz, da minha honra Deus me despojou. Tirou a coroa da minha cabeça, ou seja, tirou-me a minha honra. Quem era Jó? Era um senhor na terra. Era rico. Tinha trabalhadores, servos e servas. Mas Deus lhe despiu. Lhe despojou. Lhe quebrou de todos os lados. Lhe entrincheirou. Colocou barricadas. Jó não tinha para onde fugir. Não havia médico que curasse Jó. Não havia palavra que consolava Jó. Até porque ele nem recebia palavras de consolo, só recebia palavras de crítica. Às vezes Deus nos deixa numa condição em que só temos a Ele como a âncora da nossa alma.
Eu estou nessa situação. Eu só tenho Deus como a âncora da minha alma. Sabe o que é a âncora, irmãos? É o que prende o navio para ficar no mesmo sítio aí no mar. Lança-se a âncora para que a âncora vá bater lá no fundo do mar, na areia. E a âncora segura o navio. Ele pode circular, mas ele não sai deste sítio. Eu sinto Deus como a âncora da minha alma. A única coisa que me segura neste mundo. Onde está depositada toda a minha esperança. Há vezes que nos perguntamos se Deus ainda nos quer bem, por causa do que estamos a passar. Às vezes você passa tanta coisa má, tanta coisa triste, tanta coisa difícil, que você se pergunta, será que Deus ainda me quer bem? Será que Deus ainda vai mudar a minha vida, a minha situação? Ou se ainda veremos o bem que vem dele nesta terra. Esta era a situação de Jó. Mas a verdade é que ele é Deus e nunca mudará. Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. E no versículo 13 diz: pôs longe de mim os meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como a um estranho. Vinha a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei o meu criado, e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam, e levantando-me eu falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Este é Jó. O que é que Jó está dizendo? Jó primeiro acreditava plenamente que a mão de Deus estava sobre tudo o que estava acontecendo. Por isso que ele atribuía a Deus tudo que lhe sobreveio, mas sem blasfemar seu nome. Jó sentiu o abandono de seus irmãos. Jó sentiu o abandono dos que lhe conheciam. Jó sentiu o abandono dos seus parentes. Jó foi esquecido pelos seus conhecidos. Jó foi estranhado pelos seus domésticos e servos que ele dava salário. Os próprios criados, quando Jó chamava, não respondiam. Jó teve até que suplicar aos seus criados. Jó tornou-se abominável, desagradável, até para sua esposa. Jó parecia um desconhecido para sua esposa. Aleluia. Aleluia. Todos desprezavam Jó. Até mesmo crianças falavam mal de Jó, zombavam. Até aqueles que eram da sua confiança passaram a lhe abominar. Todos que Jó amava voltaram-se contra ele. E você vai me dizer o quê? Que não tem nada a aprender de Jó? Impossível. Impossível. Versículo 20 do mesmo capítulo 19 diz: os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Jó está dizendo: eu estou magro, irmãos. Eu onzili uma coisa. Logo um chuvuka amiro, eu vou na marambo. Novo neca. Xikomba. Ou melhor, falar em português. Escapei só com a pele dos meus dentes. Gengivas. Seu. Jó estava mal. Irmão Mito, Jó estava mal. Quer dizer, a única coisa bonita eram as gengivas. Mas também gengiva não emagrece, né? Acho que gengiva é a única.
Irmãos, acho que gengivas são a única coisa que não emagrece no corpo. Gengiva não emagrece. Ai, meu pai. Jó está dizendo, só escapei com a pele dos meus dentes, irmãos. O resto é esqueleto. E ele depois diz, compadecei-vos de mim, amigos meus. Não me combelanto ele no suana. Porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis assim, como Deus? E da minha carne não vos fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas? Quem me dera fossem gravadas num livro? E que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha? O que é que Jó está dizendo? Jó expressa com dor a sua situação de calamidade, enfermidade aos seus amigos. Pede para eles se compadecerem dele, pelo menos por causa da dor que ele estava sentindo, pois a mão de Deus estava pesando sobre ele. Jó se sentia sendo perseguido pelos seus próprios amigos, visto que não queriam entender que a situação de Jó era a mão de Deus e não se compadeciam dele. Jó chegou a dizer para seus amigos, vocês estão devorando a minha carne, será que não se fartam da minha carne? E por fim Jó exclama, quem dera que minhas palavras fossem escritas de forma que não se apagassem, para que um dia vejam que eu sempre vos falei a verdade e que vocês sempre estiveram enganados ao meu respeito, pois o meu Redentor vive e vocês verão que ele vai mudar a minha situação. Eu ainda verei a Deus em minha carne. Ainda nesta terra dos viventes, os meus olhos o verão. Por isso eu suspiro de tanto desejo de contemplar a glória do Senhor. Aleluia. Sabem qual é a única coisa? Sabe nessa situação qual era? Sabe qual era o amigo consolador de Jó? Era o caco de telha. O caco de telha com o qual Jó se coçava. Era a única coisa que lhe trazia alento. Deus usa coisas tão pequeninas para nos consolar, para nos fortalecer, para nos ajudar. E para Jó usou o caco de telha com o qual Jó se coçava. Ninguém queria chegar perto das feridas de Jó, mas aquele caco de telha era o amigo de Jó que coçava as suas feridas. Olha o que Jó diz no versículo 25. Ele diz aos amigos, vocês devoram-me, vocês consomem-me, vocês não têm compaixão de mim, não basta o que eu estou a passar, não basta, vocês ainda vêm com dureza, com críticas. No versículo 25 ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Quando a palavra diz os meus rins se consomem no meu interior, está falando daquele desejo que cada um de nós tem, sabe? De Deus entrar no teu quarto, sentar na tua cama e dizer, paz minha filha, paz meu filho. E você olhar e ver que não é apenas uma voz, mas é um ser real que os teus olhos estão vendo. Aleluia. Os meus rins, o meu íntimo, o meu interior deseja Deus, se consome por desejar Deus. Eu verei a Deus com os meus olhos.
o meu Redentor vivo, Ele vai se levantar sobre a terra. Eu hei de ver, depois de consumir da minha pele, eu ainda, nesta minha carne, que só ficou pele e osso, eu verei a Deus. Eu verei com os meus olhos. Não serão os olhos do outro que hão de lhe ver. Eu verei com os meus olhos. Ou seja, se você está sendo provado, é a ti que Deus vai se manifestar. O que Deus está preparado para ti, Deus não vai levar a tua recompensa para o outro. A tua recompensa virá para você mesmo. E no versículo 28, para terminar, ele diz: na verdade que devias dizer, por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Jó dá um último conselho aos seus amigos e disse o seguinte. Jó disse para que eles, ou melhor, disse para eles que deviam se questionar a razão de lhe pressionarem tanto, visto que ele já estava sofrendo. O correto seria se compadecer dele e não lhe pressionar a aceitar que ele era culpado por tudo que estava acontecendo. E Jó lhes avisa de que o castigo da espada vem sobre os que se entregam ao furor e a julgar, a condenar os outros. Ou seja, Deus castiga quem julga e quem condena o outro, independentemente do motivo. Deus castiga. Somos todos humanos e pecadores, e ninguém deve julgar o seu próximo, qualquer que seja a situação. Pois há um juízo e há um juiz para julgar a todos os habitantes da terra. Jó diz: quem dera se as minhas palavras fossem escritas com uma pena de ferro, porque vocês iam saber que tudo que eu estou a vos dizer é verdade. Tem um momento que a gente quer que as pessoas... Nunca desejou que Deus matasse teus inimigos? Eu já desejei que Deus matasse os meus inimigos. Senhor, por que não mata? Você está vendo o que estão a fazer comigo, Senhor? Por que o Senhor não mata? Mata eles. E o Senhor diz: não vou matar. Eles têm que estar vivos para verem aquilo que eu vou fazer. Para verem que tudo que você sempre disse sempre constituiu a verdade. Irmãos, Jó está dizendo: quem dera se as minhas palavras fossem esculpidas em uma pedra, para que amanhã eu vos chamasse e vos mostrasse o que eu disse. Jó tinha esperança, tinha fé que não morreria naquela situação. É claro que a dor nos confunde às vezes. A dor nos pressiona, às vezes tenta nos fazer esquecermos das promessas. Mas se nós fecharmos os olhos e olharmos não para a dor, mas para Deus, a gente vai ver que Ele está lá à frente, esperando por nós. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós não vamos terminar assim. Não vamos. Deus é fiel. Vai passar. Vai passar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Aleluia. Vai passar. Apóstolo, eu estou sofrendo. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai chegar um tempo que a gente vai lembrar que houve Covid. Não existe tempestade que não tenha fim. Quando o vento soprou no barco, os discípulos pensavam que era o fim, mas Jesus estava ali.
enquanto Deus não diz que é o fim, não é o fim. O fim não chega quando Ele quer chegar. O fim chega quando Deus diz que o fim chegou. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Vai passar, irmão. Irmão, vai passar. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Seus amigos, o que você vai fazer? Eu vou adorar. Deus me deu o nome do Senhor. Aleluia. Vai passar. Vai passar a tempestade. Vai passar. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Vai passar. O cativeiro vai passar. Vai passar. Rabachata lamanda rabacai. Sai da frente, Satanás. Atrás de mim, Satanás. Vai passar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja
o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Deus me deu, tudo é dele, tudo é dele. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Sabe o que é que Jó disse no livro de Jó, capítulo 13? Versículo 15. Olha a esperança de Jó. Ele diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Também ele será a minha salvação. Porém, o hipócrita não virá perante ele. Ouvi com atenção as minhas palavras e com os vossos ouvidos a minha declaração. Eis que já tenho ordenado a minha causa, e sei que serei achado justo. Ainda que ele me mate, nele esperarei. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a honra. Bendito seja o Senhor. A Ele a glória para sempre. Oh, 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 oh. O nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Vai passar, irmão. Vai passar. Aí a palavra diz que Deus voltou e mudou a sorte de Jó. E Jó teve 2 vezes mais aquilo que perdeu. E acima de tudo teve a sua experiência com Deus. Aleluia. Deus é fiel. Deus não se esqueceu da sua igreja. Deus não se esqueceu do seu povo. Deus é fiel e está conosco. Que a esperança de Jó esteja no teu coração e te alimente e te sustente. Que você continue firme na palavra e na verdade, na vontade do Senhor. Não desista. Vá em frente. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a palavra que eu tinha da parte de Deus para consolar, fortalecer e dizer aos irmãos: ninguém vai nos parar. Tá bom? Neste momento, enquanto nós cantamos, você vai enviar a sua oferta aí nas nossas contas bancárias, vai enviar o seu dízimo, vai enviar e vai semear na casa do Senhor.
sem se esquecer que estamos aqui ainda contando com os irmãos, não é? No nosso propósito da arca. Vamos continuar a contribuir, sem limites, contribua, ajuda. Dentro de alguns dias vamos ter os nossos equipamentos, podemos não ter todos, mas alguns que sejam muito importantes. Então, contribua e faça parte, se você puder, faça parte dos 10 valentes de Gideão, aqueles que são valentes de verdade, que creem, que vão crer pela fé, que vão vencer mesmo que haja uma multidão de midianitas. Se obedecerem a Deus, vão vencer. Faça parte dos 10 que podem ajudar com uma oferta simbólica de 10.000 para ajudar aí na compra desses equipamentos. Por que que nós estamos pedindo? Porque não há cultos. E quando não há cultos, não temos como falar com toda a igreja. Então, só temos um número restrito de irmãos que têm acesso às informações. Então, também a ajuda, a obra é difícil. Não é? Se fosse um tempo em que temos cultos presenciais, não seria tão difícil assim. Mas assim é difícil por causa da situação em que nós estamos. Então, se você pode dar, esse é um valor que você vai dar amanhã, já esqueceu, não te vai fazer falta, creio eu. Né? Que Deus te abençoe. Tá bom? Então, vamos, enquanto os irmãos mandam as ofertas, ninguém vai nos parar. Para terminarmos. Ninguém vai nos parar. Deus está conosco, ninguém vai nos parar, ninguém vai nos parar, ninguém vai nos parar. Deus está conosco, ninguém vai nos parar. Me fez acreditar.